Criar esse talk show que tratará do tema produtividade e soluções ao alcance da indústria, convidamos ao palco a jornalista Leire Sternberg. Alô, alô, testando. Então, eu chamo para que se juntem a nós a Heloísa Menezes, que é diretora do SEBRAE, o Marcos Otávio Bezerra Prates, diretor do Departamento das Indústrias Intensivas e Mão de Obra e Recursos Naturais do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e o Marcelo Marques, que é diretor-geral da Delta Frio. Como a gente conversava antes da gente vir aqui para o palco, a gente conversava ali numa salinha, que a gente tem um desafio que é o seguinte, ao falar de produtividade, quando me propuseram esse tema, eu fiquei pensando, espera aí, falar de produtividade da indústria brasileira num momento como esse. Então, é como você propor que vá fazer reeducação alimentar e comece a fazer jogging um paciente que está com pneumonia. Mas aí, a gente conversando, a gente chegou à conclusão que o desafio é exatamente esse, enxergar essa crise toda da qual está se falando aqui no ENAI desde cedo, vocês acompanharam ao longo do dia, como uma mola propulsora que propicie inovação, propicie aumento de produtividade. Foi como lembrou o Vijay, a Toyota, não por outro motivo, tinha o pior dos mundos possíveis naquele momento e fez o que fez, e, enfim, e foi adiante. Vamos começar com um exemplo concreto do que se pode avançar em ganho de produtividade e falar de um projeto muito interessante, projeto piloto da CNI, junto com o Senai, com o Instituto Evaldo Lodge, que é o Indústria Mais Produtiva. E a Delta Frio foi um case de sucesso desse projeto piloto. Só para quem não está familiarizado, foi um projeto implantado em 4 estados, 18 empresas de 4 estados, o resultado foi brilhante, um investimento muito baixo, de modo geral, coisa de R$18 mil, o resultado financeiro foi, no pior dos casos, foi 8 vezes o valor investido, no melhor dos casos, mais de 100 vezes, o ganho médio de produtividade em processo foi de 54%, o que é bastante coisa. E a Delta Frio conseguiu ganhos expressivos, uma empresa que não é grande, que tem 70 funcionários, não é isso, Marcelo? Eu queria que você falasse disso, o que representou implantar esse projeto, no caso de vocês. E é claro que quando a gente pensa em grandes empresas, aquele conceito de melhoria contínua é algo fácil de entender, né? Que uma grande empresa esteja pensando nisso. Mas em que medida isso também pode funcionar para uma empresa média ou pequena? Obrigado, Leila. Primeiramente, eu gostaria de agradecer uma vez mais para a CNI por esse convite. Me sinto até um peixe um pouco fora d'água aí, com tanto empresário aí de empresa grande, e a minha empresa ser uma empresa pequena, média, né? Mas, de fato, eu acredito que a gestão da melhoria contínua, ela realmente pode ser uma realidade em empresa de qualquer tamanho. Inclusive, numa empresa menor, eu acho que ela tem o atributo da velocidade. Ela consegue se movimentar mais rápido, ela consegue pensar e logo agir. Então, ela tem essa importante vantagem. Só que ela tem um gargalo, a meu ver, que é extremamente determinante para que as coisas não aconteçam. As coisas dependem demais do dono, né? Principalmente nesse estágio que é de passagem de pequena para média, o fardo ele é pesado demais. O empresário ele tem que se envolver em compras, ele tem que se envolver em marketing, ele tem que se envolver com o banco, ele tem que entender e manjar de contabilidade, porque senão ele cai numa arapuca tributária daqui a pouco. Ele tem que entender de RH, inclusive as legislações trabalhistas hoje, elas tornaram as coisas difíceis demais para nós empresários, né? A gente hoje é refém
de pessoas, muitas vezes sem ensino, sem educação. A gente, enfim, tem todas essas dificuldades do dia a dia que fazem com que o empresário não tenha tempo para poder se dedicar, mesmo sabendo que coisas importantes são necessárias, né? Então, ele está imerso num cenário de grande dificuldade, sufocado, né? Sozinho, e ele não consegue, principalmente falando assim mais em caráter de depoimento, numa empresa menor, ele não consegue formar uma equipe de gestão para ajudar ele. Ele está realmente muito sozinho. Primeiro porque ele também ele tem que ser o RH da empresa. E aí, na pressa de decidir, ele contrata mal. Ele não consegue, muitas vezes, ser assertivo no processo de recrutamento. Paralelo a isso, ele não tem condições de pagar bons salários como uma grande empresa tem. Então, eu acho que todo esse cenário é o grande gargalo que a empresa menor tem, falando realmente mais da empresa menor, e que dificulta o processo de melhoria contínua. Ou seja, é um ciclo de coisas que dependem demais do empresário, e com esse cenário de dificuldade, juros, impostos, salário que aumenta, preço de produto que cai, essa imersão que a gente está nessa concorrência sangrenta, faz com que o empresário realmente tenha grande dificuldade de implantar um processo de melhoria, de gestão de melhoria contínua dentro da empresa menor, não é? Mas complementando, deu certo no caso de vocês, pelo menos o indústria sem mais dúvida. produtiva. E aí agora sim, fechando, por que deu certo? Por que deu certo? Porque chegou nesse projeto maravilhoso da CNI, eles nos trouxeram um profissional gabaritado para nos ajudar, né? Porque mesmo a gente sabendo, eu tenho formação em engenharia da produção, mesmo a gente sabendo de muitas coisas que deveriam ser feitas dentro do chão de fábrica, você não tem tempo, não dá. O empresário, ele é malabarista, ele é bombeiro, ele tem que estar atacando em todas as pontas. Então, mesmo sabendo dos princípios, as coisas que deveriam ser implantadas, o profissional que a CNI nos trouxe lá na Delta Frio foi um profissional que teve uma larga experiência de Embraer. Então, esse cara veio, se propôs a fazer um diagnóstico, se propôs a ajudar no plano de ação, a botar a mão na massa. Então, isso faz toda a diferença. Olha o tempo que ele dedicou para nos ajudar. Então, com coisas simples, me parece, com né? coisas Como mudar muito coisa simples, de lugar, sem dúvida. assim, no chão da fábrica. E aí eu gostaria de fazer assim um comentário que também, a meu ver, é extremamente representativo. Eu vejo uma empresa como um grande ser vivo, igual um ser humano, né? Uma empresa, ela é realmente um ser vivo. Então, assim como Maslow definiu a teoria das necessidades humanas, tu tem as necessidades fisiológicas e tu vai aumentando na pirâmide das necessidades, a empresa também tem a mesma hierarquia de necessidades. A meu ver, sei lá, eu não tenho números, 80% talvez das empresas no Brasil estejam nas necessidades básicas, né? Minha empresa é um exemplo. A minha empresa, o que a gente fez lá dentro e que gerou todo esse ganho, e realmente um ganho exponencial muito representativo, foi unicamente organização. Realinhamento de processos, eliminar materiais desnecessários dentro do chão de fábrica, que servem muito mais para esconder falhas do que para qualquer outra coisa. Então, a gente fez um realinhamento de processos, se mapeou os quilômetros que cada funcionário caminhava desnecessariamente por dia. Quilômetros, vários quilômetros por dia, que eram desnecessários, ou seja, uma energia gasta à toa, totalmente improdutiva. Então, isso não gerou custos, né? Isso gerou apenas um profissional gabaritado me ajudando.
coisa que assim, a gente não consegue desenvolver dentro da fábrica com a equipe que se tem. Tu tem que ter alguém que tenha experiência nisso para te ajudar. Heloísa, o Sebrae é procurado por empresas que querem implantar a melhoria contínua, que querem aumentar a sua produtividade, por empresas de que tamanho, que perfil e que exemplos de sucesso você teria para contar para a gente? Bom, o Sebrae tem na sua missão o fomento à competitividade, né? Entende que produtividade é fator essencial, componente essencial da competitividade. O Sebrae atende a micro e pequenas empresas, né? Então, nós só podemos atender a clientes enquadradas no Simples, com faturamento, portanto, de até 3,6 milhões de faturamento anual. E o Sebrae não é somente muito procurado, como também desenvolve ações através de projetos e de parcerias de maneira proativa, né? Procurando, através de projetos, muitas vezes de atendimento coletivo, oferecer soluções que passam por vários das alavancas de produtividade, né? Várias delas foram exemplificadas aqui, no caso específico do projeto com a CNI, e que são voltadas para a melhoria contínua, para Lean Factoring, muito voltadas para gestão da produção, né? Acho que o Sebrae entende que, principalmente para as pequenas empresas que são nossos clientes, a melhor maneira, a mais rápida, mais barata de se atingir aumento de produtividade, se dá através da gestão da produção. O que não significa que não olhemos, inclusive, prioritariamente para outras das alavancas, como inovação, onde investimos bastante, com impactos de curto, mas principalmente de médio prazo, e há outros projetos muito interessantes com foco prioritário em aumento de produtividade, né, como foi colocado aqui, né, há alternativas de ganho de produtividade na cadeia de valor. Então, o Sebrae tem um projeto chamado Encadear, né, que é bem por aí, não é isso? Encadeamento produtivo. É um projeto bastante importante do Sebrae. Hoje já temos, no encadeamento produtivo, 48 projetos funcionando, 48 âncoras, né, grandes empresas que nos procuram para desenvolver um projeto contínuo de assessoramento e de gestão nos seus fornecedores, né? Então, há oportunidade de aumento de produtividade induzidos pelos compradores, né, no caso aqui das âncoras, nos projetos de encadeamento produtivo, e também formas de indução da competitividade pelo outro lado da cadeia, né? O fornecedor também auxilia aumento de produtividade. E aí também é importante a atuação em instrumentos do Sebrae que estimulam a aquisição de equipamentos mais modernos, e acho que é um tema que é premente inserir na agenda da indústria brasileira, que é a intersetorialidade, né, que é o uso cada vez maior dos serviços especializados na atividade industrial. Como foi dito aqui também, está claro, e a história demonstra que os países que mais aumentaram, que demonstraram ganhos de produtividade mais elevados no período recente, são aqueles países onde estão concentrados setores mais intensivos em tecnologia. E muitos deles são setores tipicamente de serviços, né? Então, a introdução de serviços técnicos especializados no ambiente da produção industrial, a intersetorialidade é fundamental para alavancar a produtividade da indústria. E o Sebrae tem atuado nisso aí também. A gente vai aprofundar nessa questão. Eu gostei da história do Roger Federer, que não seria milionário se fosse jogador de ping-pong,
Mas já que você falou aí do contexto internacional, acho que a gente pode mencionar um estudo da CNI que mostra que a produtividade brasileira é a que menos cresceu ao longo de 10 anos aí num grupo de 12 países. Primeiro vieram Coreia do Sul, Taiwan, Singapura, Estados Unidos, Japão, Espanha, Alemanha, França, Austrália, Canadá, Itália, só aí o Brasil. Enfim, cresceu 0,6%, Coreia do Sul cresceu 6,7%, e a gente poderia entrar numa série de detalhes aí, como custo unitário do trabalho, mas não vamos ser tão específicos, e já que você falou de agenda da indústria, vamos passar a bola para o Marcos Otávio Bezerra Prates, que é do Ministério. Quando a gente pensa em política industrial no Brasil, Marcos, é meio inevitável a gente pensar em subsídio, incentivo para determinado setor e tal. Produtividade tem espaço na política industrial brasileira? Hoje de manhã aqui, o ministro Armando Monteiro mencionou 3 eixos da nova política industrial que está sendo elaborada pelo Ministério. A questão do investimento, da exportação e da produtividade. Quando a gente olha as experiências exitosas no mundo de países com maior produtividade, como é o caso do Japão, e eu estive lá por 30 dias uma vez fazendo um curso nessa área, o que você observa é que, naturalmente, tem as condições básicas de educação, por exemplo. O Japão erradicou o analfabetismo no final do século XIX, na era Meiji. O sistema educacional japonês tem vagas para todos os jovens em idade para cursar a universidade, vaga para todo mundo. É claro que isso é uma realidade distante da nossa. Mas, mais do que isso, você tem uma cultura de produtividade. Qual é uma das explicações da baixa produtividade nos últimos anos no Brasil? É justamente as assimetrias e os diferenciais de produtividade intrasetoriais. Ou seja, no Brasil você tem casos muito exitosos e paradigmáticos de empresas com altíssima produtividade que convivem na mesma cadeia produtiva com outras de baixíssima produtividade. E o desafio é você diminuir esse gap interno dentro da cadeia produtiva mesmo, né? A própria indústria anseia por mais acesso a mercados. E o governo, o ministro Armando, está muito empenhado e determinado em ampliar os acordos comerciais que o Brasil tem pelo mundo. Ora, quando você faz acordos comerciais, você consegue condições melhores de acesso, mas você tem que oferecer também contrapartida. Ao oferecer contrapartida, aumenta a pressão de aumento de produtividade para as empresas do Brasil. Então, a gente tem que estar preparado para esse momento, e é nesse sentido, inclusive, que a política industrial contempla a questão do esforço de ampliar a exportação e de acordos comerciais, ampliar acordos comerciais, com o esforço de aumento de produtividade internamente, né? Isso é essencial. Não há possibilidade de crescimento econômico sustentável a longo prazo sem aumentos crescentes e constantes de produtividade, né? E nós estamos nessa armadilha, a gente não está conseguindo aumentar a produtividade. Então, esse desafio tem que ser vencido. Vijay, eu preparava aqui a nossa conversa, né, fazia um dever de casa básico, e me caiu nas mãos, totalmente por acaso. Eu recebo aqueles artigos periódicos que a McKinsey faz e distribui para jornalistas e tal, e aí um texto sobre como é que a inovação digital pode melhorar a produtividade no setor de mineração. Eu li, grosso modo, por alto, e é um setor complicado, porque as jazidas estão diminuindo, então a tendência era que houvesse uma produtividade cada vez menor, e aí o artigo explica como é que uma série de medidas podem ser tomadas para usar tecnologia a favor do ganho de produtividade nesse setor, que é um setor delicado, porque é finito, né, o que está sendo explorado. Então, eu queria falar um pouco sobre o que você disse, só para citar, enfim, que houve a McKinsey de fato está de olho nessa questão da produtividade nos mais diversos setores, mas eu queria que você aprofundasse no que você falou sobre a escolha de matriz industrial que a gente fez, né? Que a gente tem indústrias que são talvez intrinsecamente pouco produtivas, e se era o caso da gente repensar essas escolhas. E eu acho que isso tem a ver também com o que o Marcos estava dizendo aqui para a gente, quer dizer, há uma assimetria intrasetorial também, né? E mais uma assimetria entre os setores, né,
para se somar a isso? O que a gente deveria fazer? Claro. Eu acho que, para começar, eu não sei se foi necessariamente uma escolha consciente que nos levou a essa movimentação da matriz industrial. Eu acho que quando a gente pensa um pouco sobre o que é necessário para que a gente tenha as indústrias de alta inovação, é um ecossistema muito diferente do que, infelizmente, a gente possui no Brasil, né? É uma integração acadêmica muito maior, uma disponibilidade de capital de risco muito maior e muito mais barato. Eu acho que não falta no Brasil cultura de empreendedorismo, acho que não é esse o ponto, acho que a gente tem a cultura, mas hoje ela está empregada até por não termos uma infraestrutura relacionada aos temas. Vamos escolher um tópico, digital. A gente, em geral, as inovações digitais do Brasil são copycats de inovações digitais fora do Brasil, né? Então, o que é realmente original, oriundo do Brasil, hoje é pequeno pela ausência dessas coisas e acabam, isso por si só, mudando o nosso mix, porque a gente acaba tendo pouco do que é inovador. Por outro lado, na outra ponta, estão aquelas indústrias intensivas em mão de obra, que em alguns casos, como construção civil, são localizadas, mas são intrinsecamente menos produtivas do que a média de PIB per capita ou de produtividade média da indústria. E você tem as outras indústrias que estão inseridas num contexto global, e aí a gente é caro como país, então elas tendem a encolher, mesmo que seja por preço. O Marcelo falou mais cedo, o custo sobe, que o custo do Brasil tem subido, e o preço cai. Ele cai por pressões competitivas locais, mas cai porque a gente está inserido no mercado global, que é um mercado direcionado por custo. Então, naturalmente, a gente acaba tendo menos do que é mais sofisticado, porque o nosso ecossistema empresarial tem menos acesso a coisas que são importantes a isso, desde capital humano até capital de risco. E, por outro lado, na outra ponta, a gente está numa espiral, digamos assim, negativa de competitividade. E há barreiras também para você aumentar a produtividade em determinados setores? Você citou a construção civil, e a gente falava mais cedo que se você quiser construir algo de uma maneira industrial, como a Alemanha fez no pós-guerra, com aquela, enfim, questão modular e tal, aí você vai pagar mais imposto, você vai pagar ISMS, ao passo que se você fizer uma construção artesanal, você só paga ISS, que em determinados locais é isento. Quer dizer, há eventualmente um complicador também nesse sentido para você aumentar o grau de produtividade, por exemplo, no setor da construção civil, que é importante no Brasil. Olha, a questão da produtividade não se resolve só com a melhoria da produtividade de cada empresa de per si. As cadeias produtivas também precisam, nas suas interfaces, terem modos de operação integrados e amigáveis, interoperáveis, que facilitem a produtividade da cadeia produtiva como um todo. Um exemplo muito típico disso é a construção civil. A construção civil brasileira é uma cadeia produtiva extensa, muito heterogênea, com grandes assimetrias de produtividade, e você tem uma predominância da construção artesanal, a construção convencional. O Brasil ainda usa relativamente pouco a construção industrializada. O desafio no Brasil de aumento de produtividade da construção civil é imenso. Por quê? Porque você precisa reduzir ciclo de obra no Brasil. Você fazer um prédio no Brasil vai de 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos. No exterior, você faz isso em muito menor tempo. Isso aí tem o custo financeiro que você carrega. Enfim, tem uma série de questões. E você tem que melhorar a partir do próprio projeto. Né? O Brasil inicia obras com projetos básicos, não detalhados ainda, muitas vezes. E depois você vai acertar na obra as intercorrências, as interferências entre as disciplinas, o cálculo, o projeto estrutural em relação ao hidráulico, instalações, etc. Isso tem custo, né? Existem já disponíveis no mundo soluções de projeto que são integradoras, né? Que permitem você fazer simulações e que você já vai para a obra com o projeto completo e com mais segurança de não ter problemas no canteiro, né? E, portanto, ter muito maior produtividade. Agora, o nosso sistema ainda de contratação, principalmente do setor público, ainda não enxerga essas questões e não exige do setor a aplicação de soluções dessa natureza, que podem melhorar muito a produtividade. Os Estados Unidos, desde 2007, adotam em toda a compra pública a exigência do Building Information Modeling, o BIM, que é uma tecnologia que está se disseminando pelo mundo todo. O Brasil ainda não exige isso. Na Europa está sendo exigido também. Singapura também já faz isso.
E isso provoca ganhos de produtividade imensos. Então, há também uma lacuna de políticas públicas que olhem para essa questão da produtividade e que busquem induzir a melhoria da cadeia produtiva como um todo, um alinhamento melhor em termos de a cadeia produtiva como um todo ser mais produtiva. Marcelo, você como industrial, como é que o governo podia te ajudar ou não te atrapalhar, talvez? Essa pergunta acho que vários gostariam de responder aqui no meu lugar. Bom, em primeiro lugar, inevitavelmente, eu acho que a gente não pode deixar de comentar que o governo está matando a galinha dos ovos de ouro. Esse processo, como foi falado hoje mais cedo aqui, o governo não produz riqueza. Quem produz somos nós aqui e várias outras empresas que não estão aqui, é o setor industrial, é o comércio, enfim, é ali que é produzido a riqueza e é dali que vem a fonte de recursos que sustenta o governo. Então, esse cenário que está posto aí, esse processo de desindustrialização que está se vivendo, está afetando em cheio o governo, né? As empresas não estão mais conseguindo pagar imposto em dia. Por quê? Porque já não há mais condições, né? É uma situação, está caótico a situação para as empresas. Mas, assim, falando, como foi combinado aqui, que a gente tentaria se focar no tema produtividade, eu acho que esse projeto piloto que a gente realizou na minha empresa e em algumas outras, ele tem grande chance de sucesso, né? Porque o que acontece? Há 2 décadas que a produtividade no Brasil está estagnada. Então, mas nos últimos anos, o que a gente tem vivenciado de aumento de custos? Isso é juros subindo, isso é imposto subindo, cada vez mais imposto, energia elétrica subindo e o salário. Esses dissídios coletivos desse ano, tudo bem, tem que repor a inflação, mas a economia vai encolher, essa conta não fecha. Então, todo ano tem dissídio, ok, tem que repor, mas o que adianta se a fábrica vai fechar? A minha cidade, né, São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul, ela é uma cidade de 25 mil habitantes. Fazendo uma conta assim, de população economicamente ativa, isso deve ser o quê? 60%, 65%. Isso deve dar em torno de 15 mil pessoas economicamente ativas. Fechou uma fábrica, agora, final de semana, o nosso jornal local divulgou o fechamento de uma fábrica no nosso município, que até início do ano empregava quase 400 pessoas. Então, isso é muita gente que vai ficar sem emprego. Isso é uma ilusão achar que vai se conseguir repor. Esse pessoal vai tentar abrir uma padaria, vai tentar abrir um barzinho, vai tentar abrir um restaurante, e concorrência sangrenta. Vão estar tentando todos disputar os mesmos clientes com cada vez menos poder aquisitivo. Vamos tentar focar na questão, né, dos benefícios que decorrem aí de um aumento de produtividade. No teu caso, que você teve aí, você é um exemplo bem sucedido, né, de pequenas mudanças que fazem grandes diferenças. Você é voltado para o mercado externo, o teu principal mercado está lá fora. Então, num contexto aí em que, como eu disse, o Brasil veio tendo menor ganho de produtividade do que países concorrentes e tal, você percebe uma facilidade maior de se colocar no mercado externo por conta de você ter tido um ganho de produtividade? Eu até acho que nesse aspecto não é o caso, porque o projeto é bem recente, tá? Então não teria que ganhar uma escala maior. Ele é um projeto embrionário ainda, né? Inclusive a gente fez um projeto piloto em 2 setores da empresa. Isso serviu para nos mostrar gargalos em outros lados, ou seja, tem mais uma dúzia de setores para atacar, para que aí efetivamente a gente comece a ter realmente resultados bem concretos. Ou seja, a gente conseguiu sim gerar excelentes resultados, mas eles isoladamente não produzem o resultado potencial que poderiam gerar. Porque a gente fez um trabalho no setor de montagem final, né? Redução de tempo, de movimento, reordenação, organização. Só que aí o setor de solda, o setor da chaparia, todos esses setores não foi feito o trabalho.
eles não acompanharam. Então, não adianta, realmente conseguimos um resultado muito bom no setor de montagem final, mas se nos outros não tiver o trabalho, isso não vai impactar no final, né? Vou perguntar para a Heloísa se isso é uma coisa que ela percebe nas empresas atendidas pelo SEBRAE, esse efeito dominó do bem, de certa forma, né? Mexe aqui, opa, tem que mexer ali também. Isso é uma coisa que vocês percebem? Sim, é um vírus do bem, né? Quando a gente entra com uma consultoria em uma empresa e às vezes é focada, por exemplo, para a gestão financeira ou uma assessoria para acessar um crédito, a gente consegue mostrar que muitas vezes tomar o empréstimo leva a mais problema, né, se a empresa não olha os outros fatores que estão, de fato, impactando ou levando àquela necessidade de crédito, né? Na área de gestão da produção, é a mesma coisa, né? Você entra em, por exemplo, a área de acabamento, de produto, você mostra ganhos de produtividade que acaba impactando em toda a empresa, né? E gerando outras necessidades. Necessidades que, em uma pequena empresa, não necessariamente ela vai gerar processos absolutamente diferentes, porque aqui nós temos o caso de uma empresa com um número de funcionários até relativamente grande, são 60, 70 funcionários, né? A maior parte das pequenas empresas tem um número até menor. Então, às vezes é até mais fácil contaminar ou levar as melhorias contínuas para várias etapas de produção. E na inovação, a mesma coisa, né? E o importante é mostrar que as iniciativas têm que estar conectadas. E há um gap ainda muito grande de produtividade a ser alcançado nos pequenos negócios, né? Que se hoje a pequena empresa representa 99% do universo das empresas do país e responsáveis só por 27% do PIB, metade do emprego. Então, isso aí é um sinal de que, se a gente gera muito emprego, ainda tem ganhos de valor agregado a serem obtidos, né? Ganhos muito grandes, e é através da produtividade que a gente chega lá. Muitas vezes, a dificuldade até de acessar um crédito para comprar, acho que a gente não falou aqui ainda, né, da produtividade via máquinas e equipamentos, via acesso a certos serviços que muitas vezes estão disponíveis dentro da própria empresa, ou na relação da empresa com uma universidade, através de projetos de inovação. Isso é muito mais difícil na pequena empresa, né? Então, ela tem que usar centros de serviços comuns, como o Senai, que foi mostrado aqui, o Cimatec, para ter acesso a esses serviços que vão gerar o aumento de produtividade. Olha, a gente está caminhando para o final, a gente acabou ficando com menos tempo por conta do adiantado da hora aí, dos debates que foram se acalorando, se estendendo e tal. E eu tenho que fazer uma pergunta para todos vocês, que é a seguinte: considerando a existência de tecnologia suficiente para os vários ramos do setor produtivo, para a substituição da mão de obra e elevação da produtividade, que medidas poderiam ser tomadas para que as empresas assimilem essas tecnologias com a velocidade necessária? Quer dizer, eu acho que é uma questão como é que a empresa pode absorver, né, rápido o bastante, considerando, como está dito aqui, a existência de tecnologia suficiente. Vijay, vamos começar contigo. Acho que é uma pergunta complexa. É fácil de responder, mas acho que é mais complexa do que parece. Porque eu acho que tem uma primeira pergunta que é: eu deveria investir na tecnologia de ponta hoje ou não, né? E essa pergunta é mais complexa do que parece, porque não necessariamente está barato. Se eu investir, não necessariamente as pessoas estão prontas para fazer aquilo, ou o resto
da minha organização, da minha cadeia produtiva, está pronta para absorver aquele delta produtividade, porque a produtividade não é só da minha empresa. Agora, a pergunta, para ser respondida de forma simples, eu tenho que treinar as pessoas, eu tenho que gastar tempo garantindo que elas sabem usar isso. Acho que a gente experimenta isso todo dia, quando você compra uma máquina de fotografar. A gente sabe usar 5% da máquina. Eu, pessoalmente, você dá o clique, né? Minha mulher compra lá uma máquina que é cheia de atributos especiais que eu não sei usar. O próprio telefone, tem um monte de coisa que não sabe usar. Então, é muito importante saber como você usa o seu dinheiro. Eu diria que das soluções que a gente tem para aumento de produtividade, aquela que é temporalmente mais apropriada e está sob o seu controle é a gestão. Tá? O investimento em tecnologia é importante, é relevante, mas ele tem que ser pensado dentro de uma visão de longo prazo do que você espera do seu processo produtivo. Tá? Eu acho que ele não é um investimento óbvio. Marcos, é isso? Tem a visão de curto prazo, mas tem o longo prazo também? Em dado instante é preciso ter um pensamento estratégico, substituindo a visão de conjuntura? Sim, eu acho que uma das coisas das organizações é elas se focarem muito conjuntural, né? É preciso separar um tempo na gestão para olhar o estratégico, para olhar as oportunidades de transformação, de melhoria, né? É preciso criar essa cultura dentro da organização, dentro da empresa, de melhoria da produtividade, né? Eu acho que, nesse sentido, a indústria mais produtiva da CNI é muito importante, porque ele, justamente, ele é o gatilho desse processo dentro da empresa. Ao examinar um processo e identificar oportunidades de melhoria e demonstrar como essas melhorias podem ser feitas com menos esforço, às vezes, do que o empresário imagina, ele convence mais rapidamente e favorece essa criação da cultura de produtividade na empresa, que depois vai se propagando para os demais processos, para os demais setores. E uma coisa importante, em pedagogia tem um conceito que a aquisição do conhecimento é um processo incremental. Quer dizer o seguinte: quanto maior a base da empresa tem, em termos de conhecimento num determinado assunto, mais facilidade ela tem de absorver novos conhecimentos e novas tecnologias. Então, é muito importante dar a partida, é muito importante fazer a experiência, permitir que um olhar externo, de um técnico com grande acuidade, com grande experiência, encontre rapidamente soluções que, às vezes, não estão sendo vistas nos olhos do cotidiano das pessoas que estão ali atuando, né? E, em cima disso, você fazer melhorias e ir criando essa cultura, né? E quanto mais você faz, mais você fica habilitado a fazer por esse processo de aprendizagem incremental. Por isso, a gente pretende colocar na política industrial um esforço de massificação desse programa da indústria mais produtiva da CNI. Terminando, então, com a Heloísa e com o Marcelo. Pois é, que conselho você daria aí para os teus colegas industriais que quisessem dar os primeiros passos aí no sentido do ganho de produtividade? Bom, de fato, assim, complementando a fala do colega, eu acho que esse processo de melhoria, de fato, a história nos ensina que as grandes ideias só apareceram quando alguém teve a capacidade de juntar várias pequenas, né? Alguém soube juntar, linkar os pontos, né? Uma ideia pequena ali, com um comentário ali, com uma notícia, enfim, o empreendedor tem muito isso. Por isso, muitas vezes, ele é a pessoa realmente a quem melhor entende o seu negócio, porque ele tem uma capacidade de ligar os pontos, né? Juntar informações que nenhuma outra pessoa tem em função da sua experiência dentro da empresa. E a melhoria contínua é realmente isso, é tijolo por tijolo, né? Eu, pessoalmente, não acredito muito nas grandes sacadas que de uma hora para outra revolucionam. Eu acredito no tijolo por tijolo. E eu tenho uma frase comigo, assim, que é muito presente, que eu acho que ela cabe dentro da minha experiência como empresário, e talvez para muitos da plateia. O plano de ação é o cemitério dos estrategistas. É ali que gera... O que tem de gente bem intencionada, com ideias, com teorias, consultores. Olha, me desculpem, deve ter consultores, mas quando fala a palavra consultor, chega a me dar arrepios.
de tantos que já apareceram. E aí o pequeno empresário, da empresa menor, ele não tem tempo para fazer uma avaliação correta de qual é o histórico do consultor que está aparecendo na porta da casa dele, na porta da empresa dele, para oferecer uma solução milagrosa. E aí ele paga e perde tempo com aquilo. Então, o empresário precisa... por que eu falei o plano de ação ao cemitério dos estrategistas? Porque eu acredito, assim como no caso da Delta Freu, na experiência que a gente teve na empresa, a gente melhorou realmente com pouco esforço, né, com pouco investimento, melhorou exponencialmente a produtividade nesses setores, e isso agora está indo para os outros setores, né? Já, quer dizer, esse germe está lá dentro, isso está andando, enfim, estamos, agora, tu tem que estar regando isso o tempo todo, né? Porque, senão, a chama apaga. Então, eu acho que assim, persistência, estar aberto ao novo, né? a ter a inovação presente na cabeça, enfim, e realmente arregaçar as mangas, acreditar que tem muito ganho que se pode obter no chão de fábrica. Finalmente, Heloísa, suas considerações aí nessa linha de raciocínio. Sim, além dos já citados investimentos necessários, importantes em formação profissional, que é um investimento com retorno de curto prazo, né, ensinar a usar as máquinas de maneira adequada, eu acrescentaria, na linha do que eu já falei, da intersetorialidade e do ganho sistêmico de apropriação de tecnologias já disponíveis no mercado, volto a citar, tecnologias de informação e comunicação, né, muitas já disponíveis e pouco utilizadas e com impacto sistêmico e generalizado em ganhos de produtividade, é um caminho importante de ser aprofundado. Há também, e aí a pergunta remete à questão da velocidade necessária, né? Inovação, pensar, principalmente as inovações radicais, pensar o futuro, né? Que nunca deve ser esquecido, né? A gente pensar no futuro a partir das condições atuais. Mas há alternativas de curto prazo, mais baratas. Quando a gente vê nas reuniões da MEI, né, recorrentemente, as questões relacionadas à velocidade de patenteamento, de novas invenções, de novas inovações, há um banco de patentes vencidas à disposição do empresariado brasileiro, que é desconhecido. Patente vencida, coisa nova, mas ainda não transformada em produto que pode gerar ganhos rápidos e baratos para o empresário, né? E, por fim, reafirmando a importância para também ganhar velocidade de investimento na gestão da produção. É aí que o ganho de produtividade vem e demonstra ganhos muito mais claros, né, quando há um trabalho em uma empresa, e como tem várias no SEBRAE, em projetos até em parceria com a CNI, de ganhos de 25%, 27% de produtividade, com ações simples, com olhares específicos e internos para a empresa, é a chave do sucesso. É claro que chega num limite em que ações de gestão da empresa, após esses ganhos importantes de produtividade, precisam ser revisitados. E é um aprendizado permanente, a atenção permanente que qualquer empresário precisa ter no seu dia a dia, né? Sempre se reinventando e incorporando novas tecnologias, novas inovações. Gente, obrigada. Acho que a gente conseguiu em pouco tempo, 1 hora, tempo recorde aqui para passar o recado, mas acho que foi bem passado, graças inicialmente à explanação aí do VJ. Gostaria de agradecer a atenção de vocês, obrigada pela presença, vocês aqui, meus colegas debatedores. Obrigada e bom fim de dia para vocês aí da plateia, que ainda tem discussão pela frente aí. Obrigada.
Agradecemos a participação da jornalista Lely Sternberg e também de todos os participantes neste painel.